eu sou engenheiro e engenheiro florestal. Deve ser um dos poucos presidentes de engenheiros florestais, né? E, então, lá quando eu estava na universidade, eu tive muito contato com a teoria do que é a sustentabilidade, né? Aula de ecologia, aula disso, aula daquilo e tal. Então, esses primeiros conceitos estavam se formando. Isso lá, não vou falar quando, porque fica chato, mas isso bem lá atrás. E, quando eu saí da universidade, fui fazer mestrado, tudo, eu queria ser professor, e resolvi sair da universidade e vim atender um convite da Duratex há 27 anos atrás para vir para a empresa. Aí, quando eu cheguei, quando eu saí da universidade, eu era assim, digamos assim, um profissional que me considerava bem preparado, uma boa universidade e tal, mas eu tinha aquela desconfiança, assim, de que aqueles belos conceitos que eu aprendi lá no meu curso, principalmente um grande professor que eu tive, chamava James Griffith, que era um americano, e ele dava aula de ecologia, então falava muito de sustentabilidade, já falava naquela época de stakeholders, né? Eu nem sabia o que era aquilo. Aí eu fiquei com aquela desconfiança que eu ia vir para a empresa, que eu não ia utilizar nada daquilo, né? Aí eu cheguei lá na empresa, muito tempo atrás, e entrei, engenheiro raso, na companhia, e começamos a trabalhar, e eu sempre tentando observar onde é que eu vou usar os conceitos do Griffith nesse negócio aqui. E começamos a olhar, fazendo para lá e para cá. Aí eu fui ter uma primeira reunião com o diretor. E o diretor chegou e falou assim: olha, eu vou falar para você dos valores da empresa que interessam muito para você. Aí eu pensei e falei, deve ser agora. Aí ele falou, os valores da empresa são assim: primeiro, lucro; segundo, lucro; terceiro, sempre; quarto, em todas as operações. E não enche o saco. Então, foi um negócio bacana. Então, eu falei, bom, está aí um conceito bem sustentável, né? Tem que sustentar esses parâmetros. Muito bem, a empresa sempre foi muito focada, mas tirando brincadeiras à parte, sempre foi bastante focada e me deu as oportunidades. Quando foi lá para o início de 1990, eu já estava há 4 anos na empresa e, nessa ocasião, plenamente convencido que eu não ia realmente utilizar para nada aqueles valores que eu aprendi lá na universidade. E indo muito bem, né? E, nessa época, a gente resolveu fazer um grande planejamento para a companhia. Um grande planejamento estratégico. Não era o primeiro que a companhia certamente fazia, mas era o primeiro mais estruturado e que eu tinha a oportunidade de planejar, de participar. E, nessa época, então, eu verifiquei que o nosso planejamento era absolutamente hermético. A empresa era fechada, a empresa sólida, estável, de muitos anos, admirada, uma empresa que já nasceu aberta na Bolsa de Valores há 60 anos atrás. Aí você falava assim, poxa, aí você via o planejamento e contava assim, olha, eu vou fazer tantas fábricas, eu vou fazer isso, eu vou plantar aquilo, não tinha nada de externalidade. Eu tinha aprendido muito sobre externalidade na universidade, não tinha nada. Nada podia afetar aquilo. E, nessa época, eu fui muito impactado. Talvez tenha sido o primeiro impacto que eu tive. Opa, aqueles conceitos realmente podem ter validade. Foi quando eu tive a oportunidade de observar uma grande companhia brasileira, nossa, na época, que atuava no mesmo ramo, na área de base florestal, e que ela teve todo o seu planejamento truncado e um projeto de bilhões, já naquela época, totalmente inviabilizado por um agente externo, no caso, uma comunidade indígena. Eu falei, puta, mas o que é isso? Aí eu comecei a pensar, olha, aqui na Duratex, se a gente não pensar nisso, se a gente não pensar em stakeholders, a gente vai ter problema mais para frente. E, naquela época, stakeholder para a empresa eram 2 entidades, acionista e cliente. Tá certo? Esse era o stakeholder. Então, aí a gente pegou e começou a trabalhar aquele assunto. Aquilo me impactou muito. E a gente começou a tentar pôr variáveis. Eu tentei, era difícil de vender, viu, gente? Era muito difícil de vender isso para os diretores, para o pessoal. Ah, não, nós temos que pensar, nós temos que ter canal com comunidade, essas coisas, mas foi indo muito devagar. Quando chegou em 1994, me lembro disso até hoje, chegou desesperado na companhia um diretor comercial,
falando o seguinte: olha, tem um cliente nosso, não era um cliente grande de volume de coisa, mas era um cliente emblemático, importante, o Home Depot dos Estados Unidos. Um cliente grande que chegou para a gente e falou assim: olha, vou avisar um negócio para vocês. A partir do ano que vem, eu só compro os seus produtos, as suas chapas, e não só de você, de todos os clientes, se vocês tiverem uma certificação florestal. O cara nem sabia o que era aquilo. Nós também não. Tá certo? Aí, quando nós olhamos aquilo, vieram a certificação. Que certificação é? Tem o FSC, tem outras, mas FSC. Não tinha internet, gente, em 95. Então, olhar onde achar. Até demorou uma semana para a gente saber o que era o FSC. Aí, olhamos e tal, olhamos aquele negócio, vimos os parâmetros e começamos a pensar, como é que eu vou fazer com isso daqui? Não tinha nenhuma empresa certificada no Brasil. Não tinha nenhuma empresa produtora de painéis no mundo certificada. Não tinha nenhuma empresa na América Latina certificada. Falei, mas onde que nós vamos arrumar o raio dessa certificação? Aí resolvemos, vamos lá para os Estados Unidos, vamos lá para a Califórnia. Né? Tudo que é bom começa lá na Califórnia. Né? Fomos lá para a Califórnia, achamos uma empresa chamada SCS, que era uma certificadora. Chegamos lá para o cara e falamos, nós precisamos fazer uma certificação, nós temos operações florestais no Brasil. Ele falou, muito difícil. Vocês que cortam madeira da Amazônia para fazer painel, impossível. Eu falei para o cara, camarada, nós estamos, sei lá, a 5.000 quilômetros da Amazônia. Ah, não, são plantações, não sei o que lá. Muito bom. Fizemos o contato, essa pessoa veio para cá e preparamos durante 1 ano e meio as bases para uma certificação, que fizemos ao final de 95. Isto, sim, foi o primeiro evento na companhia vivenciado onde todos os elementos do que hoje se fala muito sobre sustentabilidade, dimensão econômica, dimensão social, dimensão ambiental, estavam presentes. Ali a gente viu definido no papel o que era realmente stakeholder, o que era aquilo que a gente pretendia fazer, como aquilo impactava o nosso resultado, como que aquilo poderia trazer. A gente começou a ver que, para produzir, não era apenas produzir, plantar, colher, produzir painel, vender. Você tinha que olhar a legislação, e não era cumprir a legislação, a empresa era extremamente legalista, sempre foi, mas era ir além. Para certificar, você tinha que ir além. Aquilo foi um aprendizado fantástico. E, mais do que nunca, começou lá na unidade florestal, que essa época eu estava na unidade florestal, e veio permeando para a empresa. Veio permeando para a fábrica, para coisas. Nas fábricas, naquela época, se falava muito assim, gente, não deixa ninguém entrar na fábrica que não é, não deixa negócio de... Não fica perguntando para o negócio que vem demanda. Era sempre assim. Então, aí a gente começou a trabalhar e aquele processo evoluiu. Quando chegou em 2000, esse processo já estava muito rico na empresa, para aquela época. Então, já havia um debate mais sistemático, já havia um negócio, e a gente resolveu fazer, lá, pouco tempo depois, no início dos anos 2000, a gente resolveu fazer, vamos evoluir, vamos fazer uma ISO 14000. Não tinha também, tinha muito pouco. Era uma das 30, 40 empresas que existiam no Brasil. Resolvemos fazer, foi muito legal e tal. E esse processo veio num crescendo. Desde aquela época, 2000, veja bem, gente, nós estamos em 2013. Só este ano, 13 anos depois, a gente conseguiu construir e divulgar de peito aberto aquilo que é a nossa plataforma de sustentabilidade. E fizemos isso num evento aí, até o Ricardo participou, 2 semanas atrás, uma coisa assim, com especialista, com pessoal de ONGs, com pessoal de... E isso foi construído, gente, o que eu quero dizer com 13 anos? Falar de sustentabilidade é bastante fácil. É gostoso, é até interessante. Agora, praticar, fazer disso não só discurso, transferir isso para as atividades é muito difícil. Nós somos um grupo que tem 20 e tantas fábricas, 2 divisões de negócio completamente distintas uma da outra. Uma divisão que fabrica torneiras, metais sanitários, e outra que faz painéis. Como conciliar valores comuns? Isso está na plataforma, mas levou 13 anos.
De lá, com tudo isso e com todo esse processo, eu aprendi alguma coisa. Sempre me pergunto, como é que você define essa questão de sustentabilidade? Sustentabilidade, para mim, gente, hoje eu vejo com uma coisa só: perenidade dos negócios. E por que perenidade dos negócios? Eu podia falar tanta coisa. Nenhum negócio será perene se ele não tiver os valores da sustentabilidade. É meio chavão, mas é exatamente isso. Se você quer uma companhia, nós queremos uma companhia de mais 60, 100 anos, nosso acionista efetivamente pensa em 60, 100 anos. Tá certo? E com isso, a gente vê, a gente tem que trazer aqueles valores, a gente tem que trazer essa ideia de sustentabilidade para o dia a dia. Então, nós estamos fazendo, através da plataforma que está disponível, vocês podem acessar e ter esse processo, traçando uma quantidade de metas, de modo que a gente chegue ao final. E quando vai ser esse final? Eu já estou ciente que nunca. Eu aprendi que é perenidade nos negócios e sustentabilidade é uma estrada que você entra, você só tem uma certeza, não tem como sair e não tem fim. Porque cada vez você vai ter que incorporar mais valores, você vai ter que crescer, você vai ter que melhorar continuamente, e no momento que você achar que chegou e que está bonito na foto, tem um longo caminho pela frente. Mas a gente está muito disposto a percorrer esse caminho e a transformar a nossa empresa, não só transformar, perenizar a nossa empresa através de conceitos e valores como o da sustentabilidade. Obrigado.